Boa noite. Malane, a Vanessa e eu, Cristiane, nós vamos apresentar então, a literatura em sala de aula, La Gallina de los Huevos de Oro. O intuito desse nosso trabalho, dessa nossa aula, é promover uma maior interação dos alunos no próprio grupo, uma aproximação com a língua espanhola, praticando a oralidade e a escrita na própria língua, e também estimular a criatividade. Trabalhar eles com esses textos para estimular a criatividade deles nas próximas atividades das próximas aulas. Bem como também com o próprio conto, expor a moral da história e tentar trazer para a realidade. Então, nosso público-alvo, eles são alunos do 4º ano, são 23 alunos, uma turma, com faixa etária entre 8 e 10 anos. A duração da atividade será 3 aulas de 45 minutos e o texto é a fábula de Esopo, La Gallina de los Huevos de Oro. Para estimular, então, a hora do conto em si, na sala de aula, nós vamos colocar essa coruja. Cada vez que a coruja aparecer na sala, ela significa que eles vão ter um trabalho de conto, de literatura em si, e dentro dela vai ter o livro, guardadinho com a história que vai ser trabalhada. Então, para os próprios alunos já terem essa ideia. Cada vez que a coruja aparecer na sala, vai ser uma atividade diferente, com um conto diferente. Então, depois que a professora então apresenta para a turma o livro, estimula a curiosidade deles, ela vai fazer uma apresentação do teatro de fantoche, mas uma dramatização. Ela seria usada então no caso o personagem, que era o lavrador da história, o boneco fantoche, o ananito, que seria no caso o anão da história, da historinha, e a galinha. No caso, a gente encontrou essa galinha aqui para fazer a dramatização da história. Depois que a professora faz então a dramatização da história, faz toda a contação da história, ela vai apresentar um videozinho. Ela vai ser uma história com o mesmo sentido, a mesma moral, só que porém, nesse videozinho aqui que a gente vai apresentar, vai ter a participação da mulher também. Então, a gente vai trazer, então, depois da dramatização da história, a gente vai trazer um videozinho contando a mesma história, porém com alguns personagens diferentes, muda um pouquinho a narração. Mas é uma história assim cantada para reforçar ainda mais a interpretação da história. Então, depois a gente fazer uma socialização com eles sobre a história contada, dramatizada pela professora, e depois também referente ao vídeo, debater com eles, fazer essa interpretação das duas histórias, ver se eles diagnosticaram a diferença, o que muda de uma da outra, se eles entenderam a moral da história. Depois, então, de toda essa socialização que é feita com as crianças, a gente tem uma proposta de fazer um caça-palavras com eles, para aumentar o vocabulário,
e além de praticar a grafia das palavras. Então, ali nós temos o modelo pronto e do lado já grifado as respostas. Depois, então, que é feita essa atividade na segunda aula, a professora, então, ela teria que organizar os grupos. Seriam 3 alunos por grupo. E a intenção de organizar esses grupos seria para fazer uma nova dramatização. A professora separou os grupos, entrega novamente um texto, entrega uma folha com a história e também alguns moldes de personagens. E eles devem recriar no final, eles devem recriar novamente o final da história. Por exemplo, eles têm que mudar a história, contar que o personagem não acabou matando a galinha ou que aconteceu outro fato. Então eles vão ter que se reunir, vão ter que discutir e eles vão ter que decidir qual que vai ser o final da história. Tem que ser diferente daquela que eles ouviram. Então, na terceira aula, para continuar, vai haver um sarau, onde eles vão fazer a apresentação com aquelas imagens da segunda aula, né? Eles vão pegar aquelas imagens, vão colorir e vão colar nos palitinhos. Então, o fantoche vai ser um pouco diferente. E daí, nesse sarau, eles vão apresentar com os bonequinhos colados nos palitinhos, explicando o final conforme a criatividade deles. Vão fazer o que ele falou, vão ter que inventar um final que eles escolheram, né? Com os fantoches. Então, acabou essas 3 aulas de 45 minutos e nós vamos com a conclusão. E a gente percebeu o quão é importante essa interação dos alunos, né, durante o grupo. E quanto deixa eles mais animados, até mesmo para aprender uma língua estrangeira, uma coisa que para eles poderia ser relativamente difícil, monótono, porque a grafia mexe com regras mesmo. Então, dessa forma, a utilização de teatro, exercitar a imaginação deles para a criação de uma nova, de um novo final, e também a ansiedade de fazer uma apresentação depois para todo mundo. Eu acho que isso foi realmente, a gente percebeu essa diferença e o quanto isso foi eficaz para a realização da atividade. Também nós vemos as referências do vídeo e do ponto.